Olá! Hoje o Conexões, mais uma vez, fala sobre Goiânia, já que nesse dia 24 a cidade completou 81 anos. E a TV UFG sempre discute e também celebra a nossa capital. Bom, e dessa vez, para falar mais sobre Goiânia, nós temos aqui no estúdio o professor Orieste Gomes, que é historiador e geógrafo. Muito obrigada, professor Orieste, pela presença. Um prazer imenso estar aqui nesse ambiente que é minha casa, né, de formação e de exercício profissional. Bom, e também contamos com a presença do historiador e professor da Faculdade de História aqui da UFG, professor Cristiano Alencar Arraes. Muito obrigada, professor. Obrigado pelo convite e espero que nós possamos ter um debate animado e proveitoso aqui. Bom, mas antes do debate, você confere uma matéria agora falando um pouquinho sobre os 81 anos da nossa capital. Goiânia, quando eu cheguei aqui, em 55, e já tem experiência de sobra para falar de Goiânia. Goiânia é o melhor lugar que se tem de morar. Eu não achei até hoje, assim, a cidade que eu visitei, que comparasse com um lugar melhor para morar que Goiânia. Eu vim para Goiânia, eu tinha 10 anos. Quer dizer, eu fui criado aqui, né? Mas aqui é uma cidade maravilhosa. Aqui é o berço das capitais. Eu adoro Goiânia. É comum ouvir declarações de amor como estas à capital goiana, tanto de quem nasceu aqui quanto de quem escolheu a cidade para morar. Muitas são as qualidades de Goiânia que mantêm os nativos e atraem os migrantes. A beleza dos parques e praças, a receptividade das pessoas, a fartura da comida. Tem gente que diz até mesmo que quem bebe a água de Goiânia não sai mais daqui. Mas a jovem metrópole, que acaba de completar 81 anos, já apresenta problemas que entristecem os amantes da cidade, como a violência urbana e o abandono e sujeira de várias regiões. Eu gosto daqui, só que tem droga, né, menino? Roubo, morte, não, é muita coisa que tem que arrumar, né? Vamos ver se essa mudança vai ajudar. Não, eu saí de Goiânia para estudar e depois eu sempre volto, porque meus pais moram aqui. Na verdade, eu sinto aqui como meu lar, minha cidade. E eu volto todas as vezes, volto todas as férias. E eu estou um pouco assustada com Goiânia, porque Goiânia é uma cidade muito bonita, planejada, é uma cidade linda, que todos os turistas gostam, além de ter um clima muito bom. Mas eu estou assustada com a sujeira de Goiânia. Todos os lugares, muito sujo. Setor Sul, que era uma réplica da França, que foi trazido para cá, eu achava muito bonita. E, infelizmente, aquelas praças estão assim sujas, que dá vergonha de trazer um turista para cá. Parte do problema pode ser solucionado com os investimentos do PAC Cidades Históricas, que será direcionado principalmente para a conservação de regiões centrais da cidade. Nós conseguimos a aprovação de uma verba de 22 milhões e 500 para serem aplicados na Praça Cívica e na antiga estação ferroviária. E uma vez nós executando esses dois projetos, que serão executados agora, nós vamos poder pleitear recursos para os demais 8 projetos, que são todos voltados para a aplicação no Centro Histórico de Goiânia e no Núcleo Histórico de Campinas, ali na Praça Coronel Joaquim Lúcio. A Prefeitura também promete investir em outras áreas, como na segurança pública e na saúde. A Prefeitura conseguiu um volume recorde de recursos para serem aplicados na infraestrutura da cidade. Então, hoje, o prefeito Paulo Garcia tem em mãos em torno de R$1 bilhão alocados para investimentos, principalmente na área de mobilidade urbana, na saúde e na educação, e em segurança pública cidadã. Bom, para começar com o senhor, professor Orieste, o senhor participou com a gente do Nossa História, o ano passado também no nosso especial de 80 anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor falou daquela vez sobre os 80 anos e agora sobre os 81 anos de Goiânia. Goiânia chegou bem aos 81 anos e o senhor também, que tem a mesma idade que a nossa capital, pode falar muito bem sobre isso, né? Eu acho que quando a gente vê Goiânia no presente, eu sou obrigado a retornar ao passado, né? Porque eu busco o passado para entender a realidade presente e uma projeção futura, né? Daquilo que almejamos de melhor para a sociedade, né?
Então, quando a gente vê a Goiânia dentro desse contexto, é lógico que a temporalidade é pequena do ano passado para este ano, né? Mas nós temos um quadro, de certo modo, preocupante, na minha opinião, né? Existe uma questão fundamental que abrange não só Goiânia, que é um contexto muito maior, né? Porque é um contexto de ordem, vamos falar só nacional, né? Que envolve um processo de violência muito acentuada. Violência aqui num termo geral, né? Abrangente. É uma violência física de ordem que se pratica muito forte, principalmente contra os menores abandonados, né? É uma política errônea que se pratica de resolver a questão pela força, né? E hoje existe até hoje dentro da realidade os nossos políticos, né? Infelizmente grande parte deles são politiqueiros, que coloca a questão da diminuição da maioridade penal, que é um verdadeiro crime, que essa não é a solução, né? Existem os caminhos para dar a solução, que é lógico que são caminhos, não são fáceis, né? Então, nesse sentido. Temos uma violência de ordem ambiental muito forte, né, que se pode ver, presença muito de poluição atmosférica, poluição à base do lixo, né, muito acumulado, né, uma poluição que, de certo modo, ela está atingindo grande parte daquilo que nós chamamos a base, né, do território, do ponto de vista de preservar esse território ambiental, né, para que possa existir um meio ambiente saudável, né? Então, a poluição atinge a questão da água, que é fundamental, a questão do solo, o solo está compactuado cada vez mais, né? O saneamento básico falta em grande parte, né? Porque é uma cidade que se abriu, né, para a periferia. Quando a gente vê a história de Goiânia a partir, desde a comissão, né, que foi instituída em 1932, depois a escolha do sítio, que caiu em Campinas, nas 3 fazendas básicas, né, Botafogo, Crimeia e Vaca Brava, e depois você tem a caminhada que vai até 50, em que realmente aí tem o projeto de colocar dentro do planejamento do Atílio Correia, né, estabelecer um desenvolvimento à base do planejamento, depois complementado por Armando Godoy. Mas a partir de 50 você começa a romper esse planejamento, devido principalmente à especulação imobiliária, né? E depois na década seguinte, 60 para 70, começa a haver todo um processo de especulação mais acentuada, tanto a nível horizontalizado, e depois começa o crescimento verticalizado, que passou a ocupar o quê? Os espaços que foram deixados pelas imobiliárias, né, como reserva de estoque de valor, né? E aí começa a surgir o crescimento verticalizado. E o senhor, Cristiano, o que o senhor percebe também em Goiânia? Então, da fala, eu achei importante a fala do professor, porque o problema ambiental sempre esteve associado a Goiânia, né? Ao processo de construção de Goiânia, né? Então, o Atílio, por exemplo, o professor fala, né? O Atílio, quando ele começa a desenhar a cidade em 33, né? Quando o Armando Godoy ele entra no projeto após a saída do Atílio e projeta o setor sul, né? Muito embora os projetos sejam distintos, sejam bem diferentes, venham de tradições urbanísticas diferentes, né? Uma de matriz francesa, outra de matriz inglesa. Nos 2 casos, nos desenhos originais,
existe um ponto que é intocável entre os dois. O tema da preservação do entorno dessa cidade original. Não é? Com a construção, por exemplo, de um grande parque, o Parque Botafogo, projetado. Por outro lado, a previsão, já tanto do Atílio e depois é explorado pelo Godoy, daquela região onde hoje está ali o parque ao lado do centro, ali o Botafogo. Não, tem o Botafogo de um lado e do outro lado tem o Buritis. O Buritis. Então, nesse sentido, a cidade era para ficar ela tinha uma previsão de tamanho e depois disso a sua extensão ela seria feita de modo a formar cidades satélites, como por exemplo Campinas e outras cidades. Bom, a partir então de 50, o que houve foi que os dois construtores de Goiânia, o Abelardo e o Jerônimo Coimbra Bueno, eles acabaram loteando uma série de regiões nesse entorno e fazendo com que a cidade, que tinha um relativo planejamento, uma relativa expectativa, não só sobre a quantidade de habitantes, mas também sobre a qualidade de vida desses habitantes, ela se perdesse. E Goiânia se tornasse, portanto, a partir do final de 40, essa dimensão de cidade planejada. Ora, esse tipo de perspectiva, né, de abertura para a especulação imobiliária que ocorre em 40, me parece que é o mesmo processo que ocorre hoje em dia. Né? Esses últimos 2 anos, né, do ano passado para cá, a grande discussão que se tem em relação a Goiânia está associado ao tema da especulação imobiliária. Como é que as empresas construtoras, as imobiliárias, elas podem se apropriar de áreas públicas com o aval do poder municipal. Né? E como é que a qualidade de vida da população ela não é levada em consideração. Né? Então, pensando essas décadas, né? Pensando em Goiânia, no momento em que nós estamos, eu me recordo muito do que aconteceu com Goiânia no início, na sua primeira década. Né? Como é que o processo especulativo foi danoso à Goiânia naquela época e como agora nós estamos vivendo um mesmo processo que não vai ser sentido em 2 ou 3 anos. Na verdade, daqui a 10 anos é que nós vamos efetivamente sentir os efeitos danosos dessa usurpação da cidade que é feita atualmente com o aval da Prefeitura de Goiânia. Esse bloco, infelizmente, chegou ao fim. A gente vai para um rápido intervalo e a gente continua essa conversa com o professor Cristiano e com o professor Arieste no próximo bloco.